Hoy estamos en nuestra quinta clase de español y vamos a aprender las estaciones del año en español. Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais este vídeo. Hoje, como eu disse, aprenderemos as estações do ano em espanhol. Quero cumprimentar todos vocês, saudando-vos com a santa paz de Deus e sejam bem-vindos a este projeto Espanhol para Todos. Quero que todos vocês conheçam e aprendam. E quem tiver interesse aqui no canal aprenderá do início até o avançado. E hoje nós veremos na prática como são as estações do ano em espanhol e também veremos como montar frases, montar, digamos, expresiones a partir de las estaciones del año. Muito bem, já estamos aqui na lousa e agora nós veremos aqui como são las estaciones del año en español. Aquí decimos año, año para ano. En portugués decimos ano y en español decimos año. Entonces veremos la primera estación del año que sería primavera, así, primavera. Primavera. Reparem que no português nós falamos primavera, primavera. No caso aqui em espanhol seria assim, primavera. Só um momento, aqui saiu. Deixa eu voltar aqui para o teclado português porque está em teclado espanhol. Então seria assim, primavera, primavera. Pronunciaríamos assim, primavera, 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 vera. Aqui não caberia primavera, é primavera. Muitos falam sobre, por exemplo, o som do V nosso, que tem o som de B, mas nesse caso não falaríamos primavera, diríamos primavera, primavera, primavera. Aí vamos ver a segunda estação do ano, a segunda estação que é verano, 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 assim, verano, que seria, neste caso, verão, verano, verano é verão, verano. Aí a outra estação que temos é otoño, otoño, assim, opa, como está em português, otoño, desta forma, otoño. Reparem, otoño, otoño, otoño. Y la última estación del año es, en este caso, el invierno, invierno. En este caso diríamos invierno, invierno. ¿Qué sería? Invierno, así. Tenemos acá entonces invierno. Invierno sería la otra estación, o sea, la última estación del año. Muito bem, então nós aprendemos aqui primavera. Aprendimos primavera, 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 verano, 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 otoño, otoño, otoño e invierno, invierno. Ahora vamos a ver algunas frases a partir de esto. Digamos que veremos acá, por ejemplo, ¿cómo diría? En la primavera, como que eu falaria, por exemplo, a primavera, tempo de flores. A primavera é o tempo de flores. Diria, la primavera es el tiempo, así, tiempo de las flores. La primavera es el tiempo de las flores. La primavera es el tiempo de las flores. Então, reparem que para dizer primavera, ela está pronunciado no feminino. Então, primavera, la primavera es. Não confundam este es com es. Então, eu vou deixar como se fôssemos ler em português, que seria es, el, e não el, assim. El. Eu vou deixar assim exatamente para vocês lerem como se fosse já a pronúncia. Então, aqui nós temos la primavera es el tiempo de tiempo
não é tiempo, tiempo. Neste caso não vai fazer muita diferença. Tiempo de las flores, flores e não flores. Seria flores, assim, de las flores. De las flores. Entonces, la primavera es el tiempo de las flores, que a sua tradução seria: a primavera é o tempo das flores. A primavera é o tempo, assim, né? O tempo das flores. É o tempo das flores. Aí, por exemplo, se eu fosse falar, deixa eu só mudar de cor aqui para que fique mais legal a tradução. Então, em português estaria assim. Aí, por exemplo, se eu fosse falar no verão, o sol é muito quente. Como que eu falaria no verão o sol é muito quente? En el verano, el sol es muy caliente. Vamos dizer assim, bem coloquial mesmo. Muy caliente. Muito bem. En el verano, el sol es muy caliente. Então, nós estamos falando que no verão, en el, quer dizer no, en el. Aqui, novamente, seria igual aqui, el. Então, não vou mais fazer, porque vocês já vão visualizar a parte aqui de cima para pronunciar aqui. Então, en el, você pode falar diretamente en el, fazer a junção desses dois. En el verano, el sol, lembre sempre del, né? El sol es muy caliente. Caliente quer dizer quente. Então, no verão, o sol, pronunciamos sol, es muy. Eu vou ainda fazer uma aula explicando a diferença de muy e mucho, que confunde bastante. No português nós usamos sempre muito, né? Algumas vezes falamos muy porque também existe a palavra muy em português, pero es menos usual que en español. En español es una regla. Por ejemplo, es muy caliente, então seria muy caliente e não mucho caliente, ok? E aqui nós vamos ver então a tradução disto aqui também, que falamos sobre verão. No verão o sol é muito quente, seria no verão o sol é muito quente. Opa, minha digitação está bem ruim, é muito quente. Então no verão o sol é muito quente. Aí vamos ver a outra frase aqui agora em outono. Como diríamos em outono, por exemplo? Em outono, as folhas das árvores começam a cair. No outono, as folhas das árvores começam a cair. Então, aí diríamos, en otoño, las hojas de los árboles, sería assim, árboles empiezan a caerse. Seria assim, eu vou deixar um pouquinho menor aqui para que não ocupe muito espaço da nossa lousa. Então aqui nós falamos que en otoño las hojas de los árboles empiezan a caerse. Novamente helicóptero, parece que cada vez que eu estou fazendo aula o helicóptero passa, é muito engraçado, né? Mas vamos lá. En otoño las hojas de los árboles empiezan a caerse. Eu estou falando bem coloquial mesmo, las hojas de los árboles. Não vamos confundir árbol, já vou explicar aqui para vocês mais didaticamente. Hojas, reparem que hojas é folha, hojas. E árboles seria árvore, árvores. Então, los árboles. Em espanhol nós falamos ou seja, no português nós falamos a árvore. E no espanhol decimos el árbol, el árbol. Então, aqui, ó, árbol seria árvore. E para pluralizar usamos ES, que será uma regra da gramática. Vamos entrar na gramática para vocês aprenderem. Então, a aula está começando a se desenrolar
melhor conforme vamos fazendo aqui. Então, en otoño las hojas de los árboles começam a caerse, a cair, a caerse, a cair-se seria a tradução. Então, a tradução disso seria no outono. Muitas vezes não usamos en el. Aqui vimos aqui a diferença aqui en el verano e en otoño, porque estamos falando que em outono, então seria no outono. Eu vou fazer aqui a tradução. No outono, as folhas das árvores começam a cair. É o tempo da queda das folhas. Então, que é justamente outono. Se de repente a minha câmera dá uma balançadinha a hora que vocês estão assistindo, é porque ela está justamente atrás do meu computador, de frente a mim, aqui em cima da mesa. Então, ela está bem aqui na minha frente, o computador está aqui, essa extensão aqui é o meu computador, e eu estou aqui atrás. Então, ela está bem de frente a mim, então por isso às vezes ela balança. Muito bem, nós vimos aqui então que en otoño las hojas de los árboles empiezan a caerse. E agora, como que nós falaríamos sobre inverno? Vamos ver, por exemplo, se eu fosse falar esta frase aqui, inverno. Vou escrever aqui em português. O inverno, assim, vou colocar assim, o inverno europeu, digamos assim, europeu, é muito intenso. Sempre abaixo de zero. Vou colocar assim uma frase bem longa para a gente ter aqui as frases para aprendermos. Aí, isso aqui é como uma chave de ouro para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje. E gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção nessa parte aqui, que é exatamente o que vamos traduzir aqui agora, onde diz assim: o inverno europeu é muito intenso, sempre abaixo de zero. Então, como que falaríamos isso aqui? Seria el invierno europeo, europeo es muy intenso. Siempre bajo cero. Assim, sempre bajo zero. Reparem que temos aqui o zero. Nós aprenderemos sobre número na próxima aula já. Estou trazendo aqui, então, as frases que estamos fazendo. Então, aqui vamos identificar el invierno europeo. Falamos europeu em espanhol e não europeu igual aqui no português. Es muy intenso. Es muy intenso. Sempre bajo zero. Bajo quer dizer baixo, sempre abaixo. Sempre bajo é sempre de baixo, sempre abaixo de zero. Muito bem, então aprendemos aqui a primeira frase. La primavera es el tiempo de las flores, que estamos falando de primavera. En el verano el sol es muy caliente. No verão o sol é muito quente. São frasezinhas comuns, tá, gente? Aí, en otoño las hojas de los árboles empiezan a caerse. En otoño las hojas de los árboles empiezan a caerse. Y el invierno europeo es muy intenso, siempre bajo cero. Espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje. Aprendimos aqui primavera, verano, otoño, invierno. Y aprendimos estas frases que dice la primavera es el tiempo de las flores. Aprendimos también en el verano el sol es muy caliente. Y todavía hemos aprendido en otoño las hojas de los árboles empiezan a caerse. Y por fin hemos aprendido el invierno europeo es muy intenso, siempre bajo cero. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, espero que vocês tenham curtido esta aula de hoje. E assim vamos já dando a introdução para requerer um pouco da gramática, porque já estamos entrando em frases e eu estou aqui justamente colocando frases para que vocês possam já ter mais um ânimo, porque se eu falasse só de primavera e verão, e outono e inverno, ficaria muito simples a nossa aula. Já incrementei aqui com palavras
e explicando quais são corretamente as pronúncias. Portanto, quero agradecer toda a presença de vocês, que Deus les pueda bendecir muito, que Deus abençoe muito vocês, orem a Deus por mim e saúdo todos vocês com a paz de Deus à vossa casa e ficamos por aqui hoje. Espero que este vídeo tenha sido de um bom aproveito para vocês e que Deus les bendiga a todos. Quédense com Deus e a paz de Deus.